Eu lembrei dele agora. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por mais esse dia que nos deste, este momento que estamos aqui, que Ele nos abençoa. Devemos pedir bastante a Deus para nos abençoar, de acordo com a vontade dEle, abençoar nossas famílias, pedir em favor do irmão João Aristide, que estava com soluço que não tinha jeito de parar, por cima com a marronzinha, e parece que ia ligar, falar para o Lourenço marcar o médico lá, né? Já tinha ido, né? Lá no centro de saúde, e tá ruim. E falou de soluço, eu lembrei do Monferro, que o Monferro fala que soluço deve ter a morte, se soluçar, se não parar. Eu lembro uma história que o Monferro contava, vocês já lembram, né? Que o Paulino, né? Estava no de lá puxar a língua dele, engolindo a língua já. Teve que pegar, puxar a língua e segurar assim, né? Para poder parar o soluço. Puxa a língua e segura e para o soluço. Vocês já lembram que o Monferro falava isso? Então vamos orar em favor dos hinos que vamos cantar, de estudo da palavra de Deus, que nos dê sabedoria, principalmente a mim e a todos nós, né? Entenderam o recado que Paulo deixou escrito para nós. Então, estamos em Romanos capítulo 8, versículo 31, a partir do versículo 31. Então oremos. Amado Deus e Senhor, queremos te agradecer por mais este momento que isso nos está concedendo, e agradecemos pelo dia que nos deste e a saúde, e pedimos a Ti que nos abençoa este culto que estamos iniciando, os hinos que vamos cantar, os irmãos que estão aqui presentes, visitantes, e aqueles que não veio também entre nós, pedimos em favor deles. Lembrando o irmão João Aristide, na saúde dele, cuide dele, Pai Santo, de acordo com a Tua vontade. Pedimos também a família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, pedindo em favor dos irmãos que estão afastados, os que estão enfermos, pedimos em favor das igrejas irmãs, pedimos em favor dos governantes do país, da situação que está se encontrando na nossa nação, que Tu, Pai, pedimos a Ti, clamamos a Ti sobre eles, que não venha nos prejudicar através de uma lei injusta, como sempre acontece, quase sempre, mas Tu estava acima de tudo. Pai Santo, em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. A Marrosa que falou no hino, mas meio alto para cantar. Mas canta 209, ela falou aquela hora que você perguntou. 209. Mas parece bem fácil para estudar. Fazer outro. Desprezado. Mais fácil, né? Mais fácil. É meio alto isso daí. A mão da Daniel tem a mão forte, né? Vamos para a nossa falha. A mão da Daniel tem a mão forte. 209. É. Não é fácil ficar.
cantar. Eu acho que eu tenho máscara, quer ver uma coisa? Ela está no carro. Eu pensei e esqueci. Agora outra. Eu pego mais baixo. É duro saber qual é o mais baixo. 200? 329.
quatro lá bemol, não está escrito lá. Aí um dia a 4 de manhã tinha 3, quer ver? Isso que é corrido. Aí, 3B. Aliás, é 3B que está aí no centro. Então, e aqui isso aqui está 4B. Só que se for tocar, dá, vai sair completamente diferente. Aí tem que treinar isso aqui, estudar dele. Tem ele, está aí. Mas é com outra música, a mesma letra, outra música.
Amém. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vamos ler. Versículo 31. E até o 39. A leitura termina. Agora pregar não sei se sabe. Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, 38, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aqui nós vemos as provas e a certeza do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Em outras palavras, nada faz que nós perdemos a salvação. Aí no versículo 31, voltando, ele fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A 21 diz assim. Eu tive o capricho de escrever os versículos da 21 abaixo desses versículos aqui. No tab dá para abrir um espaço para poder, olha. Portanto, que poderemos dizer destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a outra versão que eu tenho lá: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As versões, são boas as versões para explicar mais, melhor, né? Esta salvação, irmãos, a nossa salvação em Cristo Jesus, ela é eterna, garantida. Ele mesmo garantiu: quem crê nele tem a vida eterna, e não em nós mesmos. A salvação não está por nosso esforço, por o que nós fazemos, nem a igreja, vamos dizer, a igreja, não estou falando do templo, a igreja somos nós não salvamos ninguém, porque nós somos todos pecadores.
Aí ele fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então precisa ter Cristo Jesus. Se posto que Deus está por nós, ninguém pode estar contra nós. É o que realmente importa para nós, é Ele estar contente conosco, é nós estar agradando a Deus, é nós ter a cobertura dEle, a proteção dEle, é nós ter o Espírito Santo habitando em nós. O mais, deixa para lá. No Evangelho, 1 João, no Evangelho, 1 João capítulo 5, olha que João disse, ó, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa que ele está falando? A vida em Cristo espiritual. Vou trocar em outras palavras. Quem tem o Filho tem a salvação, tem a vida eterna, tem a salvação. O apóstolo João diz, a primeira carta, capítulo 5. Quem não tem o Filho de Deus morando nele, ele pode ser um religioso, mas não tem o Filho de Deus, não tem a vida, não tem a salvação. Aí o apóstolo escreveu assim, para ele, estas coisas, versículo 13, estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, porque talvez ele não sabia, então o apóstolo João está afirmando, para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Não precisa viver com medo que tem que, sou salvo, tenho fé em Jesus Cristo, mas tenho medo de perder a salvação, fica inseguro. Então ele disse, saibais que tende a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora voltando aqui em Romanos, né? Então ele fala aqui no 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Olha, está falando que Deus ele não poupou, ele não, sabe, poupar ele e não querer pôr ele em dificuldade, que ele sofresse castigo, que ele sofresse a morte de cruz, poupar ele, deixar um pouco leve, não fazer ele sofrer as consequências. O homem não merece, olhasse assim o mundo, a humanidade não merece Deus enviar, dar o filho dele para morrer na cruz, para pagar os pecados daquela humanidade ingrata, rebelde. Não, ele não poupou antes, ou entregou por todos nós. Ele entregou para todos. E graças a Deus que nós tivemos esse privilégio de abraçar essa salvação, aceitar Jesus. Como ele fala aqui, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então como que nós não vamos louvá-los? Como que nós não vamos entregar a nossa vida a ele, todas as coisas? A grande dádiva de Deus, a grande salvação, é um presente. E a nossa salvação eterna no Filho de Deus, na morte de Jesus Cristo. O Senhor, é Ele que morreu na cruz. Não foi nós, não é a igreja que morreu na cruz. Ele morreu pela igreja. Podemos ter toda a certeza da vida eterna, porque o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, foi completo. Não deixou nada para nós fazermos, não deixou nada para o homem fazer. Ele está completo. Agora tem muitos que quer completar a obra de Cristo, ajudar a fazer algo para, quem sabe, vai ter uma oportunidade no dia que nós tivermos lá, que morrermos. Então ele fala aqui, foi pago por alguém perfeito, o próprio Filho de Deus. Por isso que está completa a salvação. Não falta nada. O que falta é o quê? É crer, ter fé. Se a nossa salvação é eterna, é porque temos Ele em nossas vidas. Então nós podemos cantar, louvar Ele
e pronto, e deixa as outras coisas. Cremos que Cristo Jesus, porque Ele disse, tudo consumado está. Nessa palavra está tudo. Nós não podemos falar isso. Nada é um pouco. Você pode fazer um trabalho, tudo está perto, vamos falar materialmente falando. Fala, está tudo pronto, consumado, mas vai ver, se for analisar, falta alguma coisa ainda. Nós somos imperfeitos em tudo. Então, não precisa fazer nada, a não ser, primeiro, crer e aceitar. Que muitos creem em Deus, creem em Jesus, mas só que não aceita Ele entrar na vida e Ele deixar Ele governar a vida. Ele aceitar a Ele como suficiente Salvador e Senhor. Olha o 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos? A outra versão fala, os eleitos. Quem vai intentar? Quem vai querer acusá-lo? Quem vai acusar nós? Quem vai acusar que nós não podemos dizer que está salvo? Só um ignorante que não entende, né? Nós somos escolhidos, nós somos eleitos de Deus. É Deus quem o justifica, não é nós que nos justificamos. Não é a igreja que nos justifica, não é anjo, não é mais nada. É Ele. É Deus quem justifica, Ele justificou em seu Filho. Quer dizer, quem declara culpado os que Deus declara justo? Deus declara que nós somos justos. Nós temos a justiça de Cristo. Deus vê nós justos. Agora outro vai declarar que nós somos injustos? É Deus quem justifica, é Ele quem põe as regras para a justificação no homem. 34. Quem é que condena? Ponto de interrogação. Lembra na escola, para gravar bem como é que a professora falava? Quem lembra? Eu lembro do meu tempo, 7 anos, de 8 anos. O que a professora ensinar para você gravar na mente? Ponto de interrogação. O cabine guarda-chuva. Então, e os outros que via falar isso? Ora, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Irmãos, é tão simples, parece para nós, porque nós estudamos, tivemos uma boa escola de Bíblia, né? Com o nosso saudoso irmão Félix. Se note bem, antes do irmão Félix vir aqui, não tinha chegado o Evangelho verdadeira salvação pela graça. Tinha, não tinha. Foi uma novidade, uma surpresa. A primeira vez que vimos o irmão Félix na vida, o pai trouxe uma mulher do sítio, do Rei do Sino, a mãe do Rei do Sino, Dona Teresa. Chegou, ele morava lá e falava assim, ele saía assim, você crê em Deus? Assim, falava aquela palavra, criei, esperando. E depois ele voltava lá. Primeiro, o doutor Félix, ele não tinha barba, né? Note bem, irmão, a escola que que Deus usou ele. E aí expandiu tudo, né? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus. Porque ele estava falando, nós sabemos, para nós parece que é fácil, mas devemos olhar para o lado dos outros, que para eles não entendem, é difícil. Eu trabalho faz tanto tempo que a gente vem trabalhando com o nosso vizinho amigo lá, como que ele não entende difícil, você fala, parece que ele concorda, depois ele começa a explicar tudo o contrário. O Evangelho, olha, a pessoa está com uma venda, tem que tirar aquela venda, deixar o Espírito Santo entrar, aí ele vai começar a aprender. Então, nenhum tem direito de condenar o plano da justificação de Deus, porque ele está à direita de Deus, e é que também intercede por nós. Olha, ele está lá, intercedendo por nós. Então nós estamos aqui, nós oramos ao Pai em nome do Filho. Interessante. Pois Cristo é quem morreu, e quem confiar nele unicamente, não é confiar nele e confiar na própria pessoa, no que nós vamos fazer. Ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte também. Se não fizer,
A minha parte, eu não vou ter salvação. Não. Ele nos ensina, ele fez a parte dele, e para nós cremos e aceitamos, aí ele vai, através da palavra, ele vai nos ensinando a andar na caminhada dele. Nas caminhadas. Então, para ter unicamente para a salvação e a justificação e a santificação se realizará depois. Aí já dependemos dele, mas ele tem que fazer a nossa parte, a santificação. A ressurreição de Cristo era um sacrifício perfeito e que Deus aceitou. Só o sacrifício de Cristo. O nosso sacrifício a efeito, vamos falar, o sacrifício do homem em prol da salvação, para conseguir algum lugar nos céus, é impossível. Então, esse sacrifício Deus não aceita. Então, irmãos, então por isso, o qual está à direita de Deus refere-se à exaltação de Cristo e também intercedendo por nós, demonstrando que o seu sacrifício foi aceito e garante a intercessão por nós. 25. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí a outra disse assim, ó. Aqui fala a tribulação, a 21 fala, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez. Ela fala a privação, ou o perigo, ou a espada. Nada. Então ele fala do amor de Cristo pelo cristão, em vez do amor do cristão por Cristo. Então ele fala do amor de Deus por nós. Não está falando do amor de nós por Ele que vai fazer todas essas coisas. É o amor de Deus, é o que vem de cima para nós. Então somos protegidos contra toda a influência maligna exterior. Mas nós precisamos estar debaixo da guarda dele. Aí nós estamos protegidos com oração, como lá em Efésios que fala o capacete da salvação, né? Tem o capacete da salvação. Por que fala o capacete? Eu trabalhei em firma, eu usei o capacete que protege a cabeça. Se proteger a cabeça, o corpo já está mais protegido, porque a pancada vem na cabeça. Eu trabalhava lá, vinha a pedrinha desse tamanho, pequenininho, de massa, batia no capacete, fazia tudo, você sentia aquela força, lá do alto. Imagina se cair uma pedra grande, um tijolo na cabeça. Então, irmão, então ele fala aqui disso. Somos protegidos por Cristo. Agora 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Olha, por amor, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Por amor de ti, somos entregues à morte daquela velha vida de antes que nós levávamos. Então, por amor a Ele, tem que morrer todos os dias. Aquela morte. Sempre está matando, como é que fala? Matando algum leão. Na Marroça costuma falar. Sempre está matando algum leão. Tudo que parece a sua vida. No seu caminho. Então, antes no mundo, todos os dias para servir a Deus. Então, nós estamos aqui. Sempre tem uma dificuldade. O leão, irmão, o leão, o diabo vem bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Porque o mundo, irmãos, sempre esteve oposto a Deus, a Cristo, ao Senhor. E o que Ele fez por nós na cruz. Sempre o mundo é oposto. Então, por isso, em Salmos 44, 22, também diz assim, ó: sim, por amor de ti, somos mortos todo o dia. Somos repultados como ovelha para o matadouro. 37, aqui Romanos 8. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? Venceu, mas é mais ainda que um vencedor. Por aquele que nos amou, é por Ele. Ele nos amou tanto que deu a sua própria vida para a morte de cruz, junto na morte de cruz, para salvar a humanidade caída.
que vierem a crer nele e aceitar ele. O que vierem a crer nele. A morte de Cristo, se não crer, ele morreu em vão. Ele em si não morreu, porque muitos beneficiou desse sacrifício. Mas para aqueles que não crê, foi em vão, porque uma pessoa não creu, não aceita, não dá valor. Que só nos traz, que nos faz mais do que vencedores disso. Isto é a santa vitória e a força de Cristo Jesus, Salvador em nossas vidas. Veja só agora a certeza de quem está salvo, do versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem que ele vai morrer, não vai separar do amor de Cristo. O corpo vai ficar, o espírito vai no momento, vai. E nem a vida, e nós vivendo aqui também não separa do amor de Cristo. Nem os anjos também, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, 39, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, nem outra criatura que existe, não. Agora na 21 está escrito assim, o 38. Pois tenho certeza, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas ou presentes, nem do futuro e nem poderes, 39, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, este amor de Deus que intercede por nós foi feito possível unicamente por Cristo. Não foi pelos anjos, não foi mais ninguém, tudo Cristo. E o que Ele fez, Ele demonstrou por nós na cruz. Ninguém mais poderia fazer com tanta perfeição, que isso nunca vacila, sempre firme. Nós vacilamos, às vezes nossa fé faz assim, dá uma vacilada, às vezes nós tropeçamos, enfraquecemos um pouco na fé, outra hora tudo, mas a salvação é eterna, mesmo assim, porque nunca a pessoa que tem fé, ele vai deixar de ter fé, a não ser que ele não tenha, né irmãos? Agora o 9, capítulo 9, o lamento de Paulo por Israel, começa o capítulo 9. Em Cristo digo a verdade e não minto, abre um parente, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A outra disse assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. A 21. A minha consciência dá testemunho comigo, nós mesmos, irmãos, no Espírito Santo. Aqui fala sobre a consciência como um autoconhecimento moral. Deus revela as coisas divinas nas nossas consciências. Você está lendo a Bíblia, Ele revela na tua consciência, não ouve voz. Esclareça aquele texto, aquela palavra. Então Paulo aqui, ele usa a Bíblia a definir com a consciência, como clareza sobre o conhecimento dado por Deus, que permite o ser humano compreender. Se ele não permitir, nós não compreendemos nada, mas nós procuramos ele em oração, esforçamos, e ele permite nós compreendermos, viver e experimentar algo de bom ou ruim. Quando acontece coisa ruim conosco, porque Deus permitiu.
Não só coisa boa. O mal não, Deus permite. Ao 2 ele fala, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. A 21 diz assim, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Tristeza incessante, não para. Tristeza sobre a grave situação do povo de Deus. O apóstolo Paulo estava falando. Mesmo estando salvos da condenação, mas não estão salvos de cair no pecado. Fica pecando, está salvo. Então ele ficava triste. E nós entristecemos também, nem ver nossos irmãos salvos, mas está caindo no pecado. Nem vemos nossa família cristã. E a família que não é cristã? Então, irmãos, está livre da condenação. Amém. Mas só que não está dando tanto valor das coisas espirituais. Nos dias de Paulo e nos dias atuais que nós vivemos, a tristeza continua na vida tanto de um como de outro. Quem de nós não fica triste ver um da família que não converte? Ou ver um da família que está relaxando, não está buscando tanto? Que a gente tem uma luz das coisas espirituais, quer ver os outros tem menos. Então, aí no 3 ele fala, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. A outra fala compatriotas, que são meus parentes segundo a carne, o apóstolo Paulo falando. A outra diz assim, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Pense bem, anátema. Então o apóstolo Paulo, na outra, que a versão está escrito, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de Deus, irmãos meus, parentes segundo a carne, por amor de Deus. E os irmãos meus, parentes na carne. Paulo ficava triste por causa da sua família. É uma expressão poderosa do amor de Paulo estar preocupado com os judeus, seus compatriotas. E assim nós preocupamos também com as nossas famílias, com nossos vizinhos, com a nossa igreja. Quem é que nos preocupa com a igreja? Então, revela que a intensidade do amor sofredor de Paulo, exemplificando com o amor de Cristo Jesus. A expressão anátema de Cristo significa também estar separado de Cristo, amaldiçoado e entregue à destruição de sua vida. Foi entregado, deixa destruir a vida que levava. Paulo, em sua profunda compaixão, expressa um desejo suposto e sofrer essa separação em benefício da salvação dos seus irmãos judeus. Essa declaração não deve ser tomada como uma heresia ou como uma negação da doutrina da graça, mas sim como uma ilustração vivida do coração do apóstolo Paulo, que anseia pela salvação do seu povo. Aí ele fala no 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. A outra versão diz assim, eles são israelitas, e eles são a adoção, a glória. As alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. E o povo escolhido de Deus, é povo escolhido de Deus, ele está falando dos judeus, mas resistiam ao Senhor. Perceba, o povo de Deus hoje resistiu ao Senhor trabalhar na vida dele. Ele quer ficar no sossego.
ele não quer mover, ele não quer fazer um pouco de esforço para servir a Deus. Nós devemos, irmão, o que nós fazemos é pouco ainda. Deveria estar aqui o salão repleto, todos os membros da igreja, tudo aquele alvo, vamos servir a Deus. Quando a pessoa, o irmão põe no seu propósito de servir a Cristo, ele não olha para as dificuldades, não olha para as pessoas. Nós não devemos olhar para um irmão, olhar para o outro, olhar para aquilo, coisa que acontece. Vamos olhar para Deus, porque para Jesus, é Ele que morreu por nós na cruz. Se todos tiverem esse pensamento, esse propósito, funciona. Vamos unir. Defeito todos nós temos. Nós não podemos estar olhando defeito de ninguém. Tem que olhar, cada um olha o seu defeito. Então, também demonstra aqui que Deus é fiel às suas promessas. Isso nós não podemos negar, esquecer. Mesmo diante da incredulidade humana. Não é por causa da incredulidade humana ser incrédulo, não acreditar, Deus não é fiel na promessa dele. A promessa dele, ele é fiel. De quem crê em Cristo, aceitar, vai morar com Ele. E quem morrer sem Cristo não vai morar com Ele. Está acabado, não tem jeito depois. Já amaldiçoou, está amaldiçoado. Antes da fundação do mundo. Deus já sabe, irmão. Agora nós não sabemos. Nós lutamos, pregamos, Ele sabe. Então, Deus em sua soberania escolheu Israel para um papel especial na história da salvação. Escolheram. Ao enfatizar que em Cristo as distinções étnicas e culturais perdem sua importância para a salvação. As pessoas vão mais estar de cultura, está de ética, está de tanta coisa, e a salvação, que é a mais importante, fica de lado. A promessa feita a Abraão agora se estende a todos os que creem em Jesus Cristo, independentemente de origem, seja que origem que for, seja que raça for, seja pobre, seja rico. Então, é isso, em Cristo nós somos todos irmãos. Em Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então seria a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a presença divina que os estava sempre com eles, ao menos até que rejeitaram a Deus. Êxodo 16, 7 e 10. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a promessa, a vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra o Senhor? 8. Disse mais Moisés: isso não será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com o que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, sim contra o Senhor. Então ele falou assim, quando o Senhor à tarde dava de comer e dava carne para comer. Quem que não quer comer carne? E amanhã pão a fartar. 9. Depois disso Moisés e Arão depois disse Moisés a Arão: dizem a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Desde aquele tempo, o povo, Deus falou assim, murmurou, e chegou no Senhor, no rosto do Senhor, no ouvido do Senhor. Então ele falou para Arão, Moisés falou: diz a congregação, o povo está tudo reunido, fala para eles, dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor. Então nós devemos aqui para chegar na presença do Senhor.
E no 10, aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, e que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus tinha feito vários concertos com Israel, vários, como feito com Abraão, prometendo a salvação pela fé. Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe por justiça. Mas falando para Abraão, que Abraão creu no Senhor, isso Deus imputou como justiça. Não justiça de Abraão, ele creu. A lei mosaica, o culto, o tabernáculo, as oferendas, o sacerdócio, etc. E a promessa messiânica vindoura que viria ao mundo. As coisas eram para frente, o mundo estava começando. E aonde que nós estamos nós hoje? A incredulidade de Israel é destacada pelas inúmeras bênçãos, por eles terem experimentado nesses privilégios que Paulo alistou aqui para nós hoje, aqui em Romanos. E ele confirma anterior a declaração, aqui em Romanos 9:5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente, amém. A outra diz assim, deles são os patriarcas, e deles desde sempre o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. Dos quais são os patriarcas, são os pais. Basicamente Abraão, Isaque e Jacó, e dos quais é Cristo, segundo a carne, por meio dos judeus, o qual Deus é sobre todo. O mesmo propósito de Israel era trazer o Redentor ao mundo. Então, a promessa e o plano de Deus é que seria o Deus da descendência de Abraão. Gênesis 17:8. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o Deus. Então estão aqui em foco na era do Antigo Testamento, a dependência, versículo 6 de Romanos 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Irmãos, nem todos que são da igreja, que são batizados, são de Deus, são cristãos. A outra diz, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, versículo 6. Porque nem todos que são Israel são israelitas. Não é por quê? Vocês não creem em Jesus, não aceita. É a mesma coisa hoje. Nem todos são batistas, mas será que são todos salvos? Será que são todos cristãos, filhos de Deus? Não é. Isso é óbvio que não é. Que batista é o nome. Agora, cristão, filho de Deus é diferente. É que tem o Espírito Santo habitando. Esse é filho de Deus. Se não tiver filho, não tiver Jesus Cristo, o nome pode estar no rol de membro, pode estar bem escrito, não importa. Irmãos, vamos pensar bem, isso é tudo para poder facilitar, para estar marcado. Mas quando Jesus Cristo, na igreja de Cristo, a primeira lá, sabe que teve tudo isso? Sabe que tinha livro para escrever tudo? O portal está escrito lá no céu. Mas não é porque tem livro lá. Deus não precisa. Mas está escrito no livro da vida. Antes da fundação do mundo.
Então, embora Israel tenha falhado, mas a palavra de Deus não falhou. O homem falha. Porque depois vai pôr defeito na igreja, pôr defeito na palavra, na Bíblia, etc. Quantos que põem defeito na Bíblia? Não, Deus não falha, o homem é que falha. O Redentor veio uma vez, depois virá. Em outras palavras, não é salvo só porque é um israelita. Também não é salvo porque está na igreja. Precisa estar em Cristo. É isso sim. 2 Coríntios 5,17. Parar aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Me perdoa que passou 1 minuto já. Vamos louvar o Senhor? Tem estudante para levar hoje, irmão Paulo? Que horas? Hã? Então vamos cantar. Para ouvir? Só para escolher já demora, né? 286, ninguém pediu? Então vamos, 286. Pode desligar, apagar a luz. Então, posso esquecer que a outra porta é aberta, mas depois ele fecha. Irmão Paulo, termina com oração.
Senhor vai ser mais uma vez, né? Aqui, Deus nasce mais esse dia, né? Deus, na casa, por estarmos aqui, por esse assunto, né? Os tempos aqui, de volta em volta. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo pastor, pela comissão. Pedimos, né? Os cursos da semana, que o Senhor possa nos abençoar, que estão aqui presentes. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né? Agradecemos por cada um que esteve aqui, pela Evangelina, né? Por mais um aniversário, que Deus possa, na saúde, que Deus possa nos abençoar, por isso, pedimos em nome de Jesus. Amém.